Olá. Mateus 16, 26 diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? No assunto de hoje nós vamos tratar a seguinte questão: será que podemos ter certeza da nossa salvação? Será que eu posso afirmar que de fato eu sou salvo? Com certeza nós podemos afirmar sim, sem sombra de dúvidas, que podemos ser salvos. E também é possível afirmar que você não é salvo, que existem pessoas que não são salvas. Não estou dizendo que nós conseguimos medir o coração ou dimensionar ou conhecer o coração do nosso próximo, mas olhando para as Escrituras nós vamos perceber, nós vamos ter a certeza hoje ainda de que é possível sim ter certeza da salvação. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro aqui: a Bíblia é a base para a nossa vida. Qual é a sua dúvida? A Bíblia vai responder. E a Bíblia vai responder esta pergunta muito enfaticamente. Não vai restar dúvida para você acerca desta questão. E aí? Se você morresse hoje, para onde você iria? 1 João capítulo 5, versículo 13, nós lemos o seguinte: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Observe a expressão, para que saibais que tendes a vida eterna. Nós poderíamos entender dessa forma, sem medo de errar, para que você possa saber que você tem a vida eterna. Então João diz isso aos destinatários dessa epístola: olha, estou escrevendo isso para você, para vocês, para que vocês saibam, vocês que creram no nome do Filho de Deus, que tendes a vida eterna. Esse versículo é o suficiente para deixar claro para nós que é possível sim termos a certeza da salvação. Vida eterna. O que significa vida eterna? Vida eterna significa, em outros termos, salvação. Significa também sendo livre, sendo libertado do inferno. Significa também um novo nascimento. Significa ir para o céu quando morrer. E várias outras expressões que deixam claro a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. A Bíblia afirma que é possível alcançarmos essa vida eterna, ou a salvação, em outras palavras. Agora, como nós podemos ter certeza disso? Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que temos a vida eterna. Nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são todos aqueles que creram nele, no seu Filho Jesus Cristo, como único e suficiente Senhor e Salvador. Gálatas capítulo 4, versículo 6, nós podemos ter certeza também da salvação através do que está escrito aqui. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos esclarecer um pouco melhor estas questões. Nós já vimos aí, se a palavra de Deus está dizendo que nós somos filhos e como filhos nós temos por herança aquilo que Deus tem preparado para nós por meio de Jesus Cristo, o que isso significa? Temos garantido, nós temos a garantia dessa salvação. Então
4 verdades essenciais para a gente explanar um pouco melhor e conseguir absorver melhor essa ideia. Você precisa ter na sua cabeça essas 4 verdades, guardar em seus corações, no seu coração, essas 4 verdades que são essenciais para qualquer um. Então existem muitas pessoas que têm certeza absoluta da salvação. E com certeza, esta certeza, ela foi obtida a partir do entendimento dessas 4 verdades. Agora, eu posso dizer para vocês muitas coisas, eu posso dizer para você muita coisa acerca da salvação. Eu posso dizer para você assim, olha, você é salvo se você crê. Mas eu gostaria de fazer um exercício com você aqui. Vamos olhar nas Escrituras, olhando para as Escrituras e extraindo das Escrituras o que é necessário para que a gente entenda que é possível sim termos certeza de salvação. Tá bom? Então 4 verdades que vão pavimentar aí, vão dar uma boa base e uma base suficiente para você entender esse ponto. Primeira coisa, a condição do homem. Guarde isso. A primeira verdade, que é a condição do homem. A segunda verdade é a condenação do homem. A terceira verdade é a provisão de Deus para o homem. E a quarta verdade é a responsabilidade do homem. Então guarde aí. Primeiro, condição. Segundo, condenação. Terceira, provisão. E a quarta, responsabilidade. Ok? Então, a condição do homem, segundo as Escrituras, todos nós somos pecadores. A condenação do homem, todos nós merecemos o inferno. E a provisão para o homem é que Cristo morreu no lugar do homem. E a responsabilidade do homem é arrependimento e fé. É crer. A responsabilidade do homem é crer. Ah, mas para eu ser salvo eu preciso crer, que mais? Crer. É isso que a Bíblia fala. Você não precisa de mais nada além de crer. E o crer envolve arrependimento e fé. Mas vamos falar da primeira verdade agora. Vamos abordar cada uma delas de forma sucinta e bem prática. Vocês vão entender muito fácil. Primeira verdade, a condição do homem. De forma sucinta e bem prática. Você vai entender muito fácil. A condição do homem diz: todos nós somos pecadores. Leia a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Você pode ler também Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10 diz que não há um justo. Não há um justo por quê? Romanos 3, 23 responde: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa destituídos da glória de Deus? Está dizendo o seguinte: todos pecaram e hoje, por causa da atual condição da humanidade, todos necessitam, carecem da glória de Deus. O que isso quer dizer? Que nós estamos longe de merecer o céu. Essa é a primeira verdade. Não tem mais nada que você possa entender disso. Você é um pecador, nós somos pecadores, e por causa do pecado, da nossa condição pecaminosa, nós merecemos o inferno. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos longe de Deus. A segunda verdade é a condenação do homem. Todos nós, seres humanos, merecemos o inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23, a primeira parte diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, primeira parte: porque o salário do pecado é a morte. O que significa salário? Significa ordenado, né? Ordenado, aquilo que nós recebemos no final do mês. E recebemos por quê? Por causa do nosso serviço, por causa daquilo que nós fizemos. O salário do pecado é uma recompensa do pecado. Ok? O salário do pecado é a morte. Morte inclui a morte física, mas também está falando
principalmente da atual condição de muitos hoje no inferno. E se possível, eu quero crer que não. Se você não creu e morrer agora, é inferno, segundo as Escrituras. Continue e nós vamos chegar a essa conclusão. Assim, por causa disso, todos nós merecemos ir para o inferno, porque todos nós somos pecadores. Sem o perdão de Deus, todos nós merecemos sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Essa é a grande verdade. Se Deus não nos oferecesse o seu perdão por meio do seu Filho Jesus, não haveria possibilidade alguma de irmos para outro lugar a não ser para o lago de fogo por toda a eternidade. A terceira verdade, a provisão para o homem. Qual é essa provisão? Cristo morreu no nosso lugar. Romanos 5, versículos 8 e 9 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está a provisão de Deus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Cristo nos substituiu. Mas a substituição de Cristo, a nossa substituição por Cristo, Cristo nos substitui não com o objetivo de se tornar um mártir, muito pelo contrário. A morte de Jesus Cristo tinha um objetivo, nos salvar. O mártir pode morrer. Muitos dos apóstolos foram mártires. Há muitos homens de Deus que morreram em função do Evangelho. Mas a morte desses homens não tiveram a eficiência que teve a morte de Cristo. Cristo morreu não para ser um mártir, mas para pagar a pena pelos nossos pecados, para nos livrar do inferno. Cristo morreu por nós, significa que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ou seja, todo o pecado que eu cometi anteriormente, o que eu cometo agora, o que eu vou cometer daqui para frente, Cristo tomou sobre si naquela cruz. Cristo morreu por nós, significa que Ele recebeu em nosso lugar o castigo dos nossos pecados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa de mais provas acerca da provisão de Deus para você? Eu creio que não. Quarta verdade, a responsabilidade do homem crer, que significa arrependimento e fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que significa a saber? Significa o seguinte: este assunto é muito importante. É necessário que você saiba como adquirir salvação. Segundo este versículo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, isso significa se você se arrepender. Se você se arrepender. Arrependimento é a mudança de mente, que vai gerar uma mudança de atitude, com certeza, para com o nosso pecado. Se confessares ao Senhor, nós temos que reconhecer que somos pecadores diante de um Deus santo e aceitar Jesus como nosso Senhor.
Se confessares ao Senhor significa: eu sei que tu és grande, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu fez esta obra maravilhosa por mim. Quando há arrependimento, nós vemos o pecado como algo muito mal. Nós não queremos mais praticá-lo. Nós abominamos, repugnamos aquilo que nós fazíamos e nos trazia prazer. Agora deve nos trazer, passar a gerar em nós um sentimento de repulsa, o desejo de não querer mais. Isto é arrependimento. Mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, significa arrependimento, o que significa e em teu coração creres? Significa fé na obra de Jesus. Então eu confesso ao Senhor, uma demonstração de arrependimento, mostrando: olha, eu sou miserável mesmo, eu já sei quem é o Senhor. É agora, em teu coração creres, agora eu passo a confiar na obra de Jesus. Significa fé. Estou plenamente confiante em Jesus. Crendo no coração implica uma dependência na palavra de Deus. Olha só, eu creio em Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus que é o Deus das Escrituras, o Jesus que fala comigo através das Escrituras, o Jesus que estabelece os seus princípios e que me dá as suas ordens escritas nas Escrituras. Significa então que eu dependo da palavra dele. Então, quando você se senta num sofá, vamos pensar sobre isso, ou numa cadeira, você chega em algum ambiente e tem lá um sofá e uma cadeira. Você, sem sombra de dúvida, coloca todo o seu peso sobre o objeto. Isso significa que você está confiando que aquele objeto é capaz de te suportar. E agora imagina a pessoa que está te recebendo ali, que ofereceu aquele lugar para você sentar. Como essa pessoa se sentiria se você não se sentasse de forma confortável, se aquela cadeira quebrasse? Entende? Você não precisou fazer uma pesquisa, você não precisou buscar um engenheiro para destrinchar tudo aquilo que compunha aquela cadeira, para fazer cálculos, para saber se você seria ou não suportado pelaquela cadeira, ou se aquela cadeira poderia te oferecer aquilo que era necessário para o seu determinado conforto. Assim também é fé parcial. Parte de uma fé que está em Deus e parte dessa mesma fé que está em você mesmo. Seria uma afronta para Deus. Em teu coração crer significa precisamos de fé que é completa e real somente em Jesus Cristo. Olha, com outras palavras, para você sentar naquela cadeira, você não precisou olhar para si e dizer assim: olha, eu posso sentar naquela cadeira porque o meu corpo, tudo que eu tenho vai ser suficiente para fazer aquela cadeira me suportar. Não. Você confiou unicamente naquela cadeira. 3. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Bom, você precisa confessar ao Senhor Jesus, você precisa crer em teu coração, acreditar que Deus ressuscitou dentre os mortos. Por que é tão importante crer nisso? Bom, a ressurreição de Cristo mostra que a penalidade de todos os pecados foi paga em Jesus Cristo. A morte de Jesus foi suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Agora, lembre-se que todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Se pelo menos um pecado não tivesse sido pago pela morte de Jesus, Deus não poderia ter ressuscitado o Cristo dos mortos. Você entendeu? A condição do homem, a condenação do homem, a providência
para o homem e a responsabilidade do homem são 4 verdades essenciais para você entender o projeto de Deus para a salvação da sua alma, para a salvação da alma do seu ente querido. Muito bem, com essas informações você consegue dizer claramente, responder com certeza, com sinceridade, alguém pode saber que pode ser salvo? Você pode afirmar se você é ou não salvo, segundo o estudo, segundo os versículos que foram lidos aqui? Esquece os assuntos paralelos. Foque naquilo que você ouviu aqui. Você consegue afirmar com certeza? Talvez seja um pouco difícil para você compreender essa verdade, mas é mais difícil para aqueles que compreenderam ter uma atitude de arrependimento. Isso é muito difícil. Você pode entender todo o plano de Deus, mas para que você desfrute da salvação eterna, é necessário que haja arrependimento. Muito bem, você consegue, neste exato momento, confessar o Senhor Jesus e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos por Deus? Você precisa fazer uma oração com sinceridade. Seja sincero. A oração deve sair do mais íntimo da sua alma. Nós falamos, deve sair do seu coração. Como uma forma de arrependimento, você precisa dizer: Senhor, eu sou pecador, eu já entendi e eu necessito do seu perdão. O arrependimento deve incluir: Senhor, eu sou pecador, perdoa-me, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais viver como eu entendia que eu deveria viver, eu quero viver para o Senhor. Me ajuda, meu Deus. E num ato de fé, nessa mesma oração, depois de declarar o seu arrependimento, demonstrar o seu arrependimento, você precisa, com fé, dizer assim: obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado porque a sua morte me proporciona a salvação. Então me salva, Senhor. Eu confio somente em Ti agora. Muito obrigado. Amém. Então este é só o modelo, ok? Você não precisa usar essas palavras, mas você precisa entender o que foi feito aqui. Uma vez que você tem o entendimento daquilo que foi feito aqui, você com certeza tem mais do que o necessário, ou melhor, você com certeza tem o necessário para alcançar a salvação que nos é dada gratuitamente por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha, se você morresse hoje, para onde você iria? Consegue responder essa pergunta? E se você morresse daqui a 10 anos, para onde você iria? Eu gostaria de compartilhar com vocês mais 4 passagens bíblicas para reforçar essa certeza da salvação. João capítulo 1, versículo 12. João 5, 24. João 10, 27, 28 e 29. João 6, 37. Leia essas passagens. Medite nestas verdades e você com certeza irá desfrutar da vida eterna e não mais terá dúvida se você pode ou não dizer que é salvo. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você.